Se você clicou para ver esse vídeo, é porque está precisando encontrar algum tempo extra de serviço para poder se aposentar um pouco mais cedo ou ganhar um pouco mais. E incluir tempo afastado recebendo auxílio-doença na contagem de tempo de serviço é uma forma de conseguir isso. Outra forma de conseguir o benefício um pouco mais cedo é não desperdiçar tempo efetivo de trabalho. Desperdício que pode acontecer com quem não prestar atenção nas novas regras que passaram a valer depois da reforma da Previdência. Então me acompanhe aqui, pois vou falar de uma mudança da reforma que está começando a ser sentida só agora. E também da novidade em um julgado do STF, que está saindo em todo lugar, mas que é um pouco diferente do que estão noticiando. Me acompanhem aqui para saber. Meu nome é Rafael, eu sou advogado previdenciarista e tenho a felicidade de trabalhar em tempos de internet, onde consigo atender pessoas do Brasil inteiro. E por isso, com o passar dos anos, eu venho acumulando um bom conhecimento no assunto e que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Em troca, eu só vou pedir, se vocês gostarem do conteúdo, clica no like, compartilha com amigos e com a família e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Ter o auxílio-doença contabilizado como tempo de serviço e carência pode ser necessário para adquirir o direito à aposentadoria e também para ter uma renda maior. Mas antes de entrar especificamente nesse assunto, eu preciso te falar que a forma com que as contribuições são contabilizadas mudou depois da reforma da Previdência e do Decreto número 10.410 de 2020, já que essa mudança atingiu não só os benefícios por incapacidade, mas a aposentadoria também. Vamos lá, regras básicas do benefício por incapacidade. O auxílio-doença é um benefício concedido para o trabalhador filiado ao INSS que ficar incapaz para o trabalho por mais de 15 dias, desde que tenha cumprido a carência de pelo menos 12 contribuições, ou seja, que tenha feito pelo menos 12 recolhimentos para a Previdência antes de ficar incapaz. Entendido isso? Vamos direto falar das mudanças, pois elas são extremamente importantes e alteraram a forma com que o tempo de serviço é contado. E isso vale tanto para a aposentadoria como para o auxílio-doença. E se você não estiver atento a isso para poder se adaptar, pode acabar tendo problemas no futuro. Antes da reforma, o trabalhador empregado que recebia menos de um salário mínimo tinha um mês computado para carência e tempo de serviço igual a todo mundo. Mas depois da reforma da Previdência, isso não acontece mais. Aqueles meses em que os recolhimentos foram inferiores a um salário mínimo não contam mais, nem para carência, nem para o tempo de serviço. Por isso, não valem para o auxílio-doença, nem para a aposentadoria. Então, olho aberto que em período de reforma trabalhista, precarização das relações de emprego, jornada intermitente, trabalho avulso, redução de jornada, carteira verde e amarela, está se tornando cada vez mais comum trabalhadores recebendo menos que um salário mínimo. E mesmo quem recebe mais do que isso pode ter um mês ou outro com uma licença não remunerada ou alguns dias a mais de folga que acabam gerando um recolhimento abaixo do salário mínimo. Agora você pensa no susto, o cidadão que já está ganhando pouco, fica doente, não pode trabalhar. Aí vai lá no INSS para se encostar e não pode. Ou lá na frente, na hora de se aposentar, descobre que muito do tempo de serviço nem foi contabilizado e a aposentadoria vai ter que ficar para depois. Mas é claro, né? Como a gente não gosta de contar só o problema, vamos falar de como resolver isso também. Oi, aqui é a Gíbia e eu vou te contar como resolver o problema daqueles meses em que você receber menos que um salário mínimo. Bom, existem 3 formas de resolver. A primeira solução é a complementação, onde o segurado põe a mão no próprio bolso e paga mais 7,5% sobre o valor faltante para chegar pelo menos no salário mínimo. Como o salário mínimo atual é de R$ 1.100, se você recebeu só R$ 1.000, terá que pagar 7,5% sobre os R$ 100 que faltam. Isso dá R$ 7,50. Se receber R$ 900, terá que pagar sobre os 200 que faltam e assim por diante. A segunda opção é o agrupamento de contribuições, onde o segurado não precisa gastar dinheiro, mas acaba reduzindo o tempo de serviço. Funciona da seguinte maneira: você pega 2 ou mais meses em que teve pagamentos menores que o mínimo e agrupa em um mês só, até alcançar o mínimo. Nesse caso, se foram 2 meses agrupados em um, contará somente um mês como carência e tempo de serviço. A terceira opção é tirar um pouco do valor de um mês que a contribuição foi maior que o mínimo e colocar em outro mês que a contribuição foi menor. Se você, em um mês, teve recolhimento sobre o salário de contribuição de R$ 1.200 e no outro R$ 1.000,
Você pode tirar R$100 do mês que ganhou mais e colocar no mês que ganhou menos. Nesse caso, os 2 meses terão contribuições de R$1.100 e os dois contam com carência e tempo de serviço. Mas atenção, esse agrupamento só é possível dentro do mesmo ano. Então, vamos para aquela notícia que pode pôr muita gente no mato porque está sendo compartilhada de forma incompleta nos portais de notícias, que diz respeito à inclusão do tempo de afastamento por incapacidade na carência. A notícia é que no dia 18 de fevereiro agora de 2021, semanas atrás, o STF julgou recurso extraordinário onde reconheceu como válido para a carência o período de afastamento recebendo auxílio-doença intercalado com trabalho. E essa notícia está correta, ocorre que ela só não está completa. Primeiro, se você ficou afastado por incapacidade temporária, para que esse tempo seja contabilizado, você tem que voltar a fazer contribuições. Pode ser na carteira ou no carnê, tanto faz. E pode ser um mês só, mas tem que ser antes do pedido de aposentadoria. Isso é o básico, o elementar. Agora vamos para o cerne da questão, o que ninguém está falando, mas que agora você vai saber porque chegou até aqui no vídeo. Eu vou começar pedindo para você guardar 3 informações contigo. 1. O tempo de auxílio-doença é um tempo fictício de serviço. 2. O tempo de serviço e carência são 2 coisas diferentes, apesar de serem bem parecidas. E 3. Você precisa de 180 meses de carência para poder se aposentar e de no mínimo 15 anos de tempo de serviço. Agora, a decisão do STF se refere ao texto constitucional pré-reforma da Previdência e ao texto legal pré-decreto 10.410 de 2020. Se por um lado isso garante em definitivo que os tempos de afastamento por incapacidade anteriores à reforma da Previdência vão contar como tempo de serviço e carência, por outro lado gera dúvidas sobre como será com os afastamentos pós-reforma. Com relação ao tempo de serviço, o artigo 25 da própria reforma não deixa dúvidas. Vide o que está escrito. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral de previdência social decorrente da hipótese descrita na legislação vigente até a data da entrada em vigor da emenda da Constituição para fins de concessão de aposentadoria. Então, beleza. Se você recebeu auxílio-doença antes da reforma da Previdência e voltou a trabalhar e contribuir, tenha certeza, vai contar para a tua aposentadoria de todas as formas, mesmo que você faça o pedido de aposentadoria depois. Agora a dúvida é, e depois da reforma, como é que fica? De início, o afastamento por incapacidade depois da reforma não está sendo reconhecido pelo INSS para efeitos de carência. Isso faz com que o segurado tenha que recorrer à justiça se quiser garantir esse direito. O parágrafo 14 do artigo 201 da Constituição, colocado lá em 2019, passou a ser claro sobre a impossibilidade de contagem de tempo fictício para aposentadoria. E o auxílio-doença é tempo fictício, lembram? Ocorre que antes dessa emenda já havia essa mesma previsão. E mesmo assim o STF entendeu que o inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.213 era exceção válida, pois diz que o tempo de afastamento conta para aposentadoria e não especifica se conta para carência ou só para tempo de serviço. Daí a interpretação é que, se conta, conta para os dois. Por isso, é provável que na justiça os segurados continuem conseguindo contabilizar como carência os períodos recebendo auxílio por incapacidade mesmo depois da reforma. Mas calma que tem mais. Em julho do ano passado, 2020, veio o decreto 10.410 e olha só o que está escrito nele. Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade na forma do disposto no inciso 2 do caput do artigo 55 da 8.213, exceto para efeitos de carência. Ou seja, o decreto regulamentou o artigo 55 que eu tinha citado, afirmando que o tempo intercalado de benefício e trabalho conta como tempo de serviço, mas não para carência. A dúvida é, e agora? Esse decreto é suficiente para atrapalhar de vez a vida do segurado ou a decisão do STF vai continuar válida? E sendo bem franco, temos inovações legais. Por isso, o tema vai voltar a ser discutido na Justiça. É que o decreto, na hierarquia de normas, é inferior à lei. Por isso, ele não poderia alterar o determinado na lei. Logo, ao meu ver, o tempo de afastamento deve continuar contando para carência. Mas isso é uma tese e pode ser que as coisas mudem. Por isso, se inscreva no canal para não perder e saber o que você vai precisar fazer para garantir a sua aposentadoria. E se você não gosta de perder dinheiro e ficou querendo saber mais sobre a diferença entre carência e tempo de serviço, clique nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado, onde a Gibia explica direitinho para vocês. Um grande abraço e até mais!